Olá, meu nome é Mário Reingans, eu sou defensor público aqui na comarca de Sapucaia do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, e eu vou trabalhar com vocês então as dicas finais para a prova de analista da Defensoria Pública na matéria de legislação institucional. Então, galera, a primeira lembrança que eu quero fazer a vocês é a seguinte: a prova de vocês é uma prova de legislação institucional. Portanto, temos que prestar muita atenção nos dispositivos legais e nos dispositivos constitucionais que tratam da Defensoria Pública, da questão institucional, certo? Então, a minha primeira dica é a seguinte: analisar os dispositivos constitucionais, tanto da Constituição Federal quanto da Constituição Estadual, em que se trate do tema Defensoria Pública, certo? Então vamos lá. Para relembrar, para estar bem fresquinho com a memória na hora da prova, quando vierem as questões, vocês vão matar com certeza, com tranquilidade. Então vamos lá. A Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 74, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então lembrem, não é assistência judiciária na Constituição Federal, é muito mais do que isso, é uma assistência jurídica, o que abrange não apenas a questão relacionada às matérias judicializadas, há também a questão extraprocessual, diversas hipóteses de atuação extraprocessual, colegas. Lembrem-se, o defensor público busca sempre, inicialmente, uma solução extrajudicial dos litígios, tenta compor os conflitos, tenta, muitas vezes, evitar um processo judicial que pode ser desgastante e moroso. Mais do que isso, o defensor público, ele não é apenas um advogado que vai atuar no processo. O defensor público é muito mais do que isso. É um agente político, um agente de transformação social. Então, a atuação é muito mais ampla, muito mais ampla. Por isso, o termo é assistência jurídica e não apenas assistência judiciária, certo? Agora, na Constituição Federal, no seu artigo 134, dispõe o texto que a Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação e a defesa em todos os graus dos necessitados. Nota que eu sublinhei e negritei aqui, necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74. Colegas, a discussão que se dá é o que seria esse conceito de necessitados. Conceito de necessitados, porque vejam só, tem duas posições. A primeira posição é uma posição restritiva, que diz que necessitados seriam apenas os necessitados econômicos, pessoas que têm dificuldades financeiras, certo? Essa posição se baseia lá no texto do artigo 5º, inciso 74, na literalidade de seu texto, que diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, certo? Essa, então, é uma interpretação restritiva. No entanto, colegas, essa posição não é a posição adotada aqui pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e nem tampouco vem sendo a posição adotada pela jurisprudência. A posição que prevalece, e prevalece com muita força, e é a posição que, eventualmente, instados a marcar alguma assertiva ou até eventualmente na questão da redação, colegas, que pode cobrar alguma coisa nesse sentido de vocês, a posição adotada é a posição ampliativa. Ou seja, o conceito de necessitados ele é muito mais amplo, colegas. Ele não abrange apenas necessitados econômicos. São abrangidos também os necessitados organizacionais, todas as hipóteses de hipossuficiência, necessitados hipossuficientes organizacionais, hipossuficientes jurídicos. O que são os hipossuficientes jurídicos? Colegas, um exemplo claro de atuação da Defensoria Pública em relação à hipossuficiência jurídica é a atuação do defensor público como curador especial, ou seja, quando as pessoas são processadas no juízo civil e citadas por edital ou por hora certa e não contestam, ficando revés no processo, para que não se opere os efeitos da revelia, o defensor público é nomeado curador especial. E naquela hipótese, lembram?
pode inclusive contestar por negativa geral dos fatos. Então, é uma situação em que o defensor público vai atuar. Mulheres em situação de violência doméstica e familiar, mesmo que elas não sejam hipossuficientes econômicas, elas estão em uma situação de hipossuficiência, por essa situação justamente estarem expostas, por estarem fragilizadas em razão de serem vítimas de violência doméstica e familiar. Crianças, por sua peculiar situação de pessoa em desenvolvimento. O mesmo digo para adolescentes. Então, defender os direitos de crianças e de adolescentes, sempre, independente da questão econômica. Direitos dos idosos. Idosos, pessoas em peculiar situação de idade, têm que ser defendidas também pela Defensoria Pública. O defensor público vai atuar também, então, na defesa dos idosos. Consumidores é outro exemplo, colegas. O consumidor é sempre o hipossuficiente na relação de consumo. Então, o defensor público vai sempre atuar na defesa do consumidor, independentemente da questão econômica, certo? Vou fazer um gancho aqui. Na questão dos consumidores, qual é a principal forma de atuação da Defensoria Pública? A questão que vem recebendo maior importância até mesmo nas discussões jurisprudenciais é a atuação nas tutelas coletivas. E aqui, claro, estou falando dos consumidores, mas isso vale para todas as áreas, colegas. Tanto para a defesa de consumidores, quanto para a defesa de pessoas economicamente desfavorecidas, em questões fundiárias, questões relacionadas à terra, à moradia, direito de criança e do adolescente, enfim, em todas as áreas em que houver hipossuficiente, é possível, inclusive, que o defensor público atue na tutela coletiva desses direitos, especialmente com a titularidade, com a legitimidade para ajuizar ação civil pública, certo? Então lembrem, o defensor público atua, então, segundo essa segunda posição que é adotada aqui no Rio Grande do Sul. Segundo, também a grande maioria da jurisprudência, inclusive nacional, essa vem sendo a posição. O defensor público vai atuar sempre na defesa dos hipossuficientes, sejam eles hipossuficientes econômicos, sejam hipossuficientes por qualquer outra razão, inclusive com a possibilidade de tutela coletiva para defender direitos difusos, direitos coletivos estrito sensu e direitos individuais homogêneos. Lembrem, tanto os coletivos em estrito sensu, quanto os individuais homogêneos, quanto os direitos difusos podem ser defendidos pelo defensor público, correto? Então, algumas questões trazem esse desafio, excluem uma dessas três espécies de direitos coletivos lato sensu. Está errada a assertiva que exclui uma dessas três espécies. O defensor público pode atuar em todas, certo? Então tá. Artigo 24 da Constituição Federal, sobre a questão da competência para legislar sobre Defensoria Pública. Prestem atenção, colegas. União, Estados e Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre Defensoria Pública e assistência jurídica. União, Estados e Distrito Federal. Eu não estou vendo aqui municípios. Então, se a questão trouxer municípios, a questão está errada. União, Estados e Distrito Federal é uma legitimidade concorrente para legislar sobre Defensoria Pública. Então, se disser que a União exclusivamente, se disser que são os Estados exclusivamente, a questão está errada. União, Estados e Distrito Federal podem legislar sobre assistência jurídica e Defensoria Pública, certo? Colegas, mais um detalhe aqui. Artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a linha D, organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Então, para organizar a Defensoria Pública da União, quem é que vai legislar? Primeiro, é a União. E de quem é a legitimidade, colegas? De quem é a legitimidade para ter a iniciativa de lei? É uma iniciativa privativa de quem? Do Presidente da República. Então lembrem, DPU
quando a lei que quiser dispor sobre a organização da DPU, ela é de iniciativa privativa do presidente da República, tá? Mas ela também é privativa do presidente da República para normas gerais, para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, Distrito Federal e Territórios. Então lembrem-se, a União vai legislar sobre normas gerais de organização da Defensoria Pública dos Estados e do Distrito Federal. Então já devem ter se dado conta que a legitimidade concorrente significa que em relação à DPU, quem vai legislar é só a União. Em relação às defensorias públicas estaduais, a União vai legislar sobre normas gerais e os estados vão legislar, então, cada estado especificamente vão detalhar essa legislação fazer a legislação mais específica sobre a Defensoria Pública, certo? Então vamos lá. Lá para o artigo 134, parágrafo 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União. Então aqui mais um dado. Não basta então que a lei seja de iniciativa privativa do presidente da República. Ela tem que ser uma lei complementar. Lembram? Lei complementar exige maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Então, para organizar a DPU, tem que ser lei complementar. E ela também vai prescrever as normas gerais para a organização da Defensoria dos Estados. Certo? Então vamos lá. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para a sua organização nos estados, encargos de carreira providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então vejam só, é só lei complementar que vai legislar sobre normas gerais de organização da Defensoria Pública dos Estados. Que lei é essa, colegas? Lei Complementar 80. Lei Complementar 80 de 94, recentemente alterada pela Lei Complementar 132 de 2009. Essa é a legislação base, é a legislação que prevê normas gerais para as defensorias públicas estaduais e do Distrito Federal e Territórios, mas também é a legislação que organiza a Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública da União, DPU, certo? E o dispositivo ainda nos diz o seguinte, olha, o defensor público, ele tem que ser um sujeito concursado, ele vai ingressar na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos. Então, para entrar na Defensoria Pública hoje, só com concurso público. E mais, ele assegura ao defensor público o quê? Inamovibilidade. O que é inamovibilidade, colegas? O defensor público, uma vez classificado na sua comarca, ele só sai querendo. Ele não pode ser arbitrariamente removido. Lembrem-se, no entanto, que há aquela sanção disciplinar de remoção compulsória, inclusive de duvidosa constitucionalidade, mas está lá prevista em lei. Está lá a possibilidade de remoção compulsória, certo? Justamente a dúvida sobre a sua constitucionalidade seria a ofensa à inamovibilidade. Mas por enquanto está lá, se vier na prova, está na lei. É possível a punição de remoção compulsória, certo? E a Constituição também veda ao defensor público o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Então o defensor público pode advogar? Não, ele só pode atuar como defensor público. Fora dessas atribuições, ele não pode exercer advocacia, nem mesmo em causa própria, hein? Nem em causa própria, nem para a mãe, nem para o irmão, nem para si próprio o defensor público pode advogar. Ele pode ele pode atuar apenas nas suas funções institucionais de defensor público, certo? E no parágrafo 2º, é garantido, então, às defensorias públicas estaduais, autonomia funcional e administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária. Então, vejam só, defensorias públicas estaduais. Não estamos falando aqui da DPU. A DPU não tem essa autonomia, colegas. A DPU ainda é vinculada ao executivo, ela não tem essa autonomia. Já as DPE, as defensorias públicas estaduais, em especial, ou inclusive, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, ela tem assegurada autonomia funcional e administrativa.
autonomia funcional e administrativa e iniciativa de sua proposta orçamentária. Lembrem-se, essa proposta orçamentária ela é enviada pelo defensor público geral para o chefe do executivo e esse vai consolidar e remeter ao poder legislativo. Lembram? Não é remetida direto pelo defensor público geral ao poder legislativo. Primeiro ela vai para o chefe do executivo. As questões de concurso gostam muito de trabalhar com esse ponto. Vamos lá, em sequência. Artigo 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2 e 3 deste capítulo serão remunerados na forma do 39, parágrafo 4º. A Defensoria Pública está entre essas carreiras. E o 39, parágrafo 4º, dispõe sobre a remuneração sob a forma de subsídio, que é uma parcela única de todas as espécies remuneratórias. Então, o defensor público, ele recebe por subsídio. Isso é uma garantia da Constituição Federal. Colegas, artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, do MP e da Defensoria Pública, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. O que significa isso, colegas? Porque dia 20 de cada mês em duodécimos. Duodécimo significa que a verba anual é parcelada em 12 vezes, uma parcela por mês. E essas parcelas, então, elas têm que ser entregues pelo Estado à Defensoria Pública até o dia 20 de cada mês. Certo, colegas? Perfeito? Então, vimos aí a Defensoria Pública na Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos analisar agora os dispositivos da Defensoria Pública na Constituição Estadual. Então vejam só, artigo 82 da Constituição Estadual, compete privativamente ao governador nomear o Defensor Público Geral do Estado na forma prevista nessa Constituição. Então lembrem, como é que é escolhido o Defensor Público Geral, hein? O Defensor Público Geral é eleito por votação dos defensores públicos, que formam uma lista tríplice, os 3 mais votados, e essa lista é remetida ao governador do Estado. E o governador do Estado vai, dentre a lista tríplice, nomear um desses três integrantes da lista tríplice para o exercício do cargo de Defensor Público Geral do Estado do Rio Grande do Sul, certo? E se o governador não o fizer no prazo de 15 dias, então será automaticamente o mais votado da lista, certo? Lembrando que o Defensor Público Geral do Estado ele tem que ser, aqui no Rio Grande do Sul, de uma das 2 últimas classes da carreira, da classe especial ou da classe final. Colegas, o artigo 95 da Constituição Estadual, ele vai dizer o quê? O que vai dizer? Que ao Tribunal de Justiça, então, compete julgar, além do que for atribuído na Constituição, a ADI, de Lei ou Ato Normativo Estadual, certo? Seja por ação ou por omissão. E também de lei ou ato normativo municipal, certo? E aí, colegas, o parágrafo 1º, lá no inciso 4º, vai dizer que pode propor ADI contra a lei ou ato normativo estadual quem é que tem legitimidade? O Defensor Público Geral do Estado. Então, o DPGE tem legitimidade para propor ADI perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E mais, lá no parágrafo 2º, é assegurado também a legitimidade para propor ADI contra a lei ou ato normativo municipal. Então lembrem-se, o Defensor Público Geral do Estado pode propor ADI no TJ? Sim, tanto em relação à lei ou ato normativo estadual, quanto em relação à lei ou ato normativo municipal, certo? Então a legitimidade do Defensor Público está lá, na Constituição Estadual. Depois, no artigo 120,
É previsto que a Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe orientação jurídica e defesa em todos os graus necessitados na forma do 5º 74 da Constituição Federal, estendendo-se os seus serviços por todas as comarcas do Estado. Esse é o mandamento constitucional, é onde a Defensoria Pública pretende chegar muito em breve, atender a todas as comarcas do Estado, de acordo com as necessidades e a forma prescrita em lei complementar estadual. E que a Defensoria Pública, olha só, lembram? Defensoria Pública tem como chefe o Defensor Público Geral, nomeado por quem? Pelo governador do Estado, dentre os integrantes das classes especial e final da carreira, indicados em uma lista tríplice, que é resultante da eleição de todos os membros da carreira da Defensoria Pública, por voto obrigatório, secreto, para mandado de 2 anos, onde é permitida uma recondução. Esse artigo é muito cobrado, colegas. E o parágrafo 2º também é bastante cobrado, que decorrido o prazo de 15 dias do envio da lista tríplice ao governador do Estado, sem que ocorra a nomeação do DPGE, vai ser investido no cargo o mais votado da lista tríplice, certo? Isso vem bastante nos concursos, bastante nas questões. Colegas, lá no parágrafo 4º, o Defensor Público Geral do Estado comparecerá anualmente à Assembleia Legislativa para relatar as atividades e necessidades da Defensoria Pública. Então, uma vez por ano tem prestação de contas. O Defensor Público Geral vai lá e faz uma prestação de contas para o povo gaúcho de toda a atividade prestada pela Defensoria Pública. Quantos atendimentos foram feitos, quantas iniciais ajuizadas, quantas defesas em processo criminal, enfim, toda a atividade da Defensoria Pública do ano é relatada, onde as contas são prestadas, porque a Defensoria Pública presta contas ao povo gaúcho, que é quem titulariza o seu serviço. Colegas, o artigo 121 diz que lei complementar vai organizar a Defensoria Pública do Estado, dispondo sobre sua competência, estrutura e funcionamento, bem sobre a carreira de seus membros, observando as normas previstas na legislação federal e nesta Constituição. Então vejam só, colegas, a legislação institucional, ela exige essa relação entre normas nacionais, normas federais e normas estaduais, sendo que a Constituição Federal e a Constituição Estadual devem ser sempre analisadas. Os dispositivos constitucionais devem ser analisados porque eles possuem força normativa superior à da legislação infraconstitucional. Evidentemente que cada uma em seu âmbito. A Constituição Federal prevalece sobre as demais e a legislação estadual prevalece sobre... A Constituição Estadual prevalece sobre a legislação estadual. Certo? Aí temos mais outros dispositivos constitucionais. E aí no parágrafo 1º, colegas, a Defensoria Pública é assegurar autonomia funcional, administrativa e orçamentária, cabendo-lhe, na forma de lei complementar, inciso 1º, praticar os atos próprios de sua gestão. Então é a própria Defensoria Pública que vai praticar os atos de gestão diária, do seu dia a dia, gestão de seu patrimônio, gestão de seus recursos, de seus servidores. 2. Praticar e decidir sobre a situação funcional do pessoal de carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Então, é a própria Defensoria Pública que decide sobre o seu pessoal. Propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. Então, a própria Defensoria Pública tem iniciativa de lei para pedir, para criar ou extinguir cargos de defensor público ou de outros serviços da carreira, bem como para fixar vencimentos, aumentos, reduções, enfim, certo? Prover os cargos iniciais da carreira dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. Colegas, é o Defensor Público Geral quem nomeia e imposta ao Defensor Público. Legislação que não está de acordo com essa disposição está desatualizada. Isso está dentro da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. Não é o governador do estado que nomeia e nem imposta. Quem nomeia e imposta Defensor Público é o Defensor Público Geral do Estado do Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado. Estamos falando de Defensoria Pública Estadual, tá? Na DPU é outra regulamentação.
Então tá, inciso 5º, organizar suas secretarias, núcleos e coordenadorias e os serviços auxiliares das defensorias públicas. Certo? Colegas, olha só, eu vou passar aqui para a gente tratar um pouquinho da Lei Complementar 80. Lei Complementar 80 de 94. Essa lei é a lei mais importante da matéria de vocês. Aqui está praticamente todo o estatuto da Defensoria Pública. Então vamos lá. O artigo 3º, colegas, artigo 3º da Lei Complementar 80 prevê os 3 princípios institucionais da Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então, olha só, a Defensoria Pública é uma instituição una e indivisível. Portanto, quem pratica os atos dentro do processo não é o defensor público, é a Defensoria Pública. O sujeito não é assistido pelo fulano ou pelo cicrano, ele é assistido pela Defensoria Pública, que é uma instituição única e indivisível. Por isso, nada impede que o processo seja iniciado por um defensor público, a seguir outro defensor público possa ter atribuição para atuar nesse processo, e assim sucessivamente, sem problema nenhum. Nós somos uma grande instituição una e indivisível, certo? E possuímos também independência funcional. A instituição tem essa independência, por isso que a instituição pode, inclusive, ajuizar tranquilamente ações contra o próprio Estado ao qual pertence, o Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, talvez seja com quem nós mais venhamos litigando no juízo cível contra o Estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos independência funcional na atuação. E mais, o defensor público também possui essa prerrogativa de independência funcional. Ou seja, é o defensor público que decide quais as formas, quais os meios jurídicos, a técnica jurídica utilizada, os argumentos técnicos, de que forma que vai exercer da melhor forma possível a defesa dos seus assistidos em todos os graus de jurisdição. Certo? Então tá, unidade, indivisibilidade e independência funcional. Garantias, lá no artigo 127, quais são as garantias do defensor público? Independência funcional, lembram disso? É uma garantia do defensor público. Além de ser um princípio institucional, é uma garantia do defensor público, certo? Não confundir com prerrogativa, é uma garantia, as prerrogativas estão lá no 128. Independência funcional, que mais? Inamovibilidade, está garantido lá na Constituição da República. O defensor público é inamovível, não pode ser removido, a não ser a pedido, uma vez já classificado. Irredutibilidade de vencimentos, o subsídio do defensor público não pode reduzir-se. Lembrem-se sempre de que essa irredutibilidade, ela é meramente nominal, ou seja, não é possível reduzir nominalmente o valor do subsídio do defensor público, mas estando nominalmente preservado o valor, é possível sim que haja defasagem em razão da inflação. O reajuste de acordo com a inflação não está amparado pela irredutibilidade de vencimentos. E a última garantia é a estabilidade. O defensor público, ele possui estabilidade, ele não possui vitaliciedade, colegas. Ele possui estabilidade. Então, só não pode ser demitido ou exonerado, a não ser a pedido ou mediante o devido processo legal, seja ele judicial, seja administrativo, onde lhe seja assegurada sempre a ampla defesa. Certo? Aí, aconselho, colegas, a leitura, tá, das funções institucionais da Defensoria Pública. Estão lá na Lei Complementar 80. Então, leitura atenta das funções institucionais, certo? Façam essa leitura antes da prova. Nós temos diversos dispositivos que tratam das funções institucionais. Acredito que venham na prova. Prerrogativas da Defensoria Pública, artigo 128. Atenção, o defensor público tem prerrogativa de intimação pessoal no processo. O defensor público tem que ser intimado pessoalmente e com vista dos autos, ou seja, não pode intimar defensor público por nota. E se o defensor público quiser, ele tem que ter o direito a ver os autos, a estar
no momento da intimação, receber os autos em mãos e analisar. Contagem em dobro de todos os prazos processuais, colegas. Defensor público tem sempre prazo em dobro, salvo no JEC, segundo o entendimento majoritário da jurisprudência. Certo? Não ser preso senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a autoridade policial fará imediata comunicação ao defensor geral. Ser recolhido à prisão especial, usar vestes talares insígnias da Defensoria Pública, comunicar-se pessoal e reservadamente com seus assistidos, ainda que se encontrem presos ou detidos, mesmo naquela inconstitucional situação de incomunicabilidade, tendo sempre livre ingresso em estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de prévio agendamento. Então o defensor tem que poder ir no presídio, tem que poder ir na fase, tem que poder ir na delegacia de polícia e sempre poder se comunicar pessoal e reservadamente com seus assistidos. O defensor público tem prerrogativa de ter sempre vista pessoal dos processos, mesmo fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas apenas as vedações legais. E mais, tem direito de examinar em qualquer repartição pública autos de flagrante, inquéritos e processos, assegurando ao defensor público sempre a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos. Lembrem-se da súmula vinculante 14. Aqui também tem grande influência na súmula vinculante 14 essa questão. Está de acordo com a súmula vinculante 14. Prerrogativa de manifestação por cotas. O que são cotas, colegas? Manuscritos. O defensor público pode se manifestar por manuscrito, sem problema nenhum. Poder de requisição. O defensor público pode requisitar documentos a autoridades públicas. Documentos, certidões, exames, perícias, enfim, pode requisitar. E a autoridade pública tem o dever, então, de colaborar com essa requisição, cumprir essa requisição do defensor público. Representar as partes sem mandato, ou seja, o defensor público não atua com procuração, salvo naquelas exceções em que a lei exigir poderes especiais, certo? Deixar de patrocinar a ação quando ela for manifestamente incabível ou inconveniente aos interesses da parte, desde que tal situação seja comunicada ao defensor público geral com as razões do seu proceder. Lembrando-se que lá nos direitos dos assistidos, existe o direito do assistido que tem sua pretensão negada de vê-la sendo revista por um outro defensor. Temos também a prerrogativa de termos o mesmo tratamento reservado aos magistrados e aos demais titulares das funções essenciais da justiça e o direito de sentarmos no mesmo plano do Ministério Público. Isso também em homenagem ao princípio da paridade de armas no processo penal. E aí temos também o direito de ser ouvidos como testemunhas em qualquer processo ou procedimento, sempre com dia, hora e local previamente ajustados com a autoridade competente. Certo? Colegas, atenção, direito dos assistidos. Informações sobre horário e local de atendimento, é um direito do assistido. Informação sobre tramitação de seus processos e procedimentos, perícias, exames. Qualidade e eficiência no atendimento, é um direito do assistido do defensor público. Direito de ter sua pretensão revista por outro defensor, olha o que recém falamos. Direito de ser assistido pelo defensor natural, ou seja, aquele defensor público previamente estabelecido para determinada causa, para determinada situação, de acordo com as regras pré-estabelecidas. Direito a ser assistido por defensores distintos em caso de colidência, certo? Então, colidência, o assistido tem a colidência de interesses. Exemplo, nas ações de família, uma parte ajuiza a ação e a outra vai contestar. São diferentes os defensores públicos que vão defender cada parte. No processo criminal, quando a defesa de um réu colidir com a defesa de outro réu, por exemplo, um imputa o fato ao outro, defensores distintos irão fazer essa defesa. Certo, colegas? Aconselho que se estudem composição da Defensoria Pública, funções institucionais, os órgãos, a Defensoria Pública Geral do Estado, o Conselho Superior da Defensoria Pública, certo? Isso tudo dentro da Lei Complementar 80. E que façam um estudo da Lei Estadual 13484 de 2010 sobre o Conselho Superior, é onde se trata da votação e da escolha dos conselheiros. Eu vou fazer aqui uma breve explicação sobre as eleições do Conselho para a gente encerrar,
certo? E estudem também, por favor, a legislação estadual, que é fundamental para vocês serem aprovados no concurso. Então, olha só, a composição do Conselho Superior da Defensoria Pública deve incluir obrigatoriamente o Defensor Público Geral, o Subdefensor Público Geral, o Corregedor Geral e o Ouvidor Geral do Estado como membros natos. E aí, na sua maioria deve ser composta por representantes estáveis da carreira, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e secreto de seus membros. E aí a forma das eleições é feita pela lei estadual. Então, olha só, se nós temos 4 membros natos e na maioria eles têm que ser formados por membros eleitos e estáveis, tem que ser no mínimo 5. No mínimo 5, só que no Rio Grande do Sul são 6 membros eleitos e estáveis. 6 pessoas são eleitas para o Conselho Superior. Mas o Conselho Superior é presidido pelo Defensor Público Geral do Estado, que tem direito de voto de qualidade, voto de Minerva, salvo em matéria disciplinar. Por quê? Porque aqui na matéria disciplinar, em caso de empate, o empate favorece o réu. Sempre. Certo? O mandato é de 2 anos e é permitida uma recondução. E mais, o presidente da ADPERGS, o presidente da entidade de classe de maior representatividade, tem direito a assento e voz nas reuniões do conselho. Então se lembrem, o ouvidor e o presidente da associação de classe não têm direito a voto. E o ouvidor é membro, mas o presidente da associação de classe não é membro, embora tenha direito a assento e voz nas suas reuniões. Colegas, lá na legislação estadual se explica como é feita a votação, como é que é feita a escolha desses 6 conselheiros eleitos, e eu vou explicar para vocês. Nós temos 4 classes: inicial, intermediária, final e especial. Cada defensor público tem direito a 6 votos para o Conselho Superior, 1 voto para cada classe e 2 votos livres. 2 votos podem ser em qualquer classe. Bom, como é que é feita a eleição? Elegem-se os 2 mais votados no geral e depois, excluídos esses 2 mais votados no geral, o mais votado de cada classe, certo? E aí está composto o Conselho Superior da Defensoria Pública. Certo, colegas? Desejo a todos muito boa prova, deem uma revisadinha institucional, é uma matéria que cai com bastante intensidade na prova de vocês, vai ser bastante importante e vale a pena dar essa revisada na véspera. Espero ter podido ajudar. Quem quiser tirar alguma dúvida, estão aqui meus contatos, e-mail, mariorengens@hotmail.com, até coloquei o DPE, perdão, era para ter colocado o e-mail do Hotmail, www.facebook.com/mario.rengens, certo? Então tá, muito obrigado e boa prova a todos.